Número 3, os profetas na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que equivale ao nosso Antigo Testamento, tinha 3 divisões: Pentateuco, profetas e escritos. A divisão chamada profetas era subdividida em profetas anteriores, que é formada pelos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os profetas eram também chamados de videntes. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 9 diz: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Ele era também chamado de homem de Deus. Em 1 Reis 12, 22 diz: porém veio a palavra de Deus a Samaías, homem de Deus, dizendo. Chamado de mensageiro ou anjo, em Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, falando de João Batista, ele é chamado de mensageiro, de anjo. Em Oséias 9:7, ele é chamado de homem de espírito. Diz lá: chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, também avultará o ódio. Ele é também chamado de Atalaia, em Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel. Então, os principais termos no hebraico, item 4 no nosso livro, no hebraico, diz: o termo profeta deriva do hebraico nabi, que se traduz por aquele que foi chamado ou aquele que foi nomeado. Também era empregado o termo Isha Elohim, que se traduz por homem de Deus. O termo vidente deriva do hebraico Rosé. Em Números 11:29 diz: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo de Yahvé fosse profeta, que Yahvé lhes desse o seu espírito. Número 5. Os profetas nas escrituras rabínicas. O escrito rabínico Seder Olam Rabbah, a longa ordem do mundo, que foi produzido pelo talmudista José ben Halafta, defende que os profetas foram substituídos pela escritura apocalíptica. Diz lá: até esse ponto, até Alexandre Magno, os profetas pregavam através do Espírito Santo. Desde então, curva o seu ouvido e ouça as palavras dos escritores apocalípticos. Ou seja, diferentemente do que Jesus Cristo diz, que os profetas se encerraram com João Batista, eles dizem que os profetas já tinham se encerrado, porque cerca de 200 anos antes de Cristo, houve uma proliferação muito grande de escritos apocalípticos, escritos apócrifos atribuídos por pseudônimo, Pseudônimo significa alguém escreve 200 anos antes de Cristo e diz que o autor é Enoque, diz que o autor é Moisés, tá ok? Então, esses escritos apocalípticos, ali próximo do ano 200 antes de Cristo, eles, segundo esse autor, substituiu os escritos proféticos, porque eles reconheciam que os escritos proféticos se encerraram com Malaquias. Bom, Alexandre Magno, citado aqui, ele viveu próximo do ano 300 antes de Cristo, ok? Então, nesse período, Malaquias profetizou próximo do ano 400, 430, já não tinha mais escritos proféticos. Então, eles dizem para que eles consultem os livros apocalípticos. Isso é ruim, praticamente transforma esses apocalípticos apócrifos num livro, que foram inspirados por Deus, e que substituíram os profetas,
na sua inspiração, os próprios judeus não consideram eles como fazendo parte do cânon antigo. Os escritos rabínicos chamavam os escritos dos profetas de voz do céu. Interessante essa definição, né? Número 6. Assim diz o Senhor, assim diz Yahvé. Era comum os profetas iniciarem as suas profecias com duas expressões. Assim diz Yahvé e veio a minha palavra de Yahvé. Essa era uma característica dos profetas. Nos escritos judaicos, eles não colocam o livro de Daniel entre os profetas, porque Daniel ele nunca pronunciou essa expressão também, né? Nunca fez uso da expressão assim diz Yahvé. Então eles não veem o livro de Daniel como um livro profético.